Olá pessoal, boa noite. Estamos agora hoje aqui na cidade de Estância com um profissional da contabilidade, o Wilber Tomás, para ouvir também um pouco da experiência dele em relação à contabilidade e também aprendermos um pouco da sua trajetória, do seu modo de trabalhar. Wilber, a gente sempre pede que nosso entrevistado se apresente, né? Onde é que você nasceu, onde estudou, como se graduou, sua experiência profissional. Bom, Luiz, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz em falar para o seu público. Meu nome é Wilbert Tomás, eu tenho 42 anos, sou aracajuano, mas logo cedo vim para o município de Estância, então tenho alegria em crescer nessa cidade. Me formei técnico em contabilidade na antiga Escola Técnica de Comércio de Estância, não existe mais, no antigo segundo grau. Uhum. Logo depois tentei desbravar e fui a Brasília, atuar em outro segmento, mas acabou não dando certo. Retornei a Sergipe e me formei pela Faculdade de Negócios do Estado de Sergipe contador, com especialização em auditoria e controladoria contábil. Hoje sou proprietário da Orsic Contabilidade, é um escritório que atua há aproximadamente 5 décadas aqui em Sergipe. Nós temos clientes por todo o centro-sul do estado, também temos clientes em Aracaju, na Bahia, em Salvador, e atuamos no segmento de comércio, indústria e serviço, também aqui no município de Estância. Pronto. O Wilber também casou aqui em Estância, tem filhos. Sim, sim, sou feliz, tenho uma família linda. Eu tenho uma esposa, Necleone Rigo Oliveira, e tenho 2 filhos maravilhosos. O Ian Tomás com 19 anos e o Lucas Wilbert com 11 anos de idade. Pronto. Então, nós temos aqui um profissional da contabilidade e temos também um empresário. Sim. Então, a gente pode falar assim, do problema em relação à empresa, ao empresariado, já com conhecimento de causa, né? Você, como profissional da área, né, e a gente, diante desse cenário que a gente detecta a importância de empreender, né, da necessidade de empreender, da ideia que a gente tem que o Estado não pode absorver, nem tem a capacidade de absorver tanta mão de obra. É preciso que a gente acredite naqueles que têm esse potencial de empreender. Como você vê a relação dessa necessidade com aquilo que é ensinado nas escolas? Como poderíamos preparar mais esses alunos para entender o que é empreendedorismo? Empreender é algo intrínseco ao brasileiro, né? O brasileiro é dado a estatística do Sebrae que nós somos o maior país de empreendedores. Eu sempre falo quando um cliente chega no meu escritório que nós temos um desejo enorme de crescer, então nós empreendemos a qualquer necessidade, qualquer momento. O brasileiro tem essa força, essa garra, mas falar sobre empreendedorismo, quanto mais cedo falarmos, melhor. Porque eu percebo no dia a dia que as pessoas não estão prontas para empreender. Então, costumeiramente, chegam no meu escritório sem respeitar pelo menos o que eu chamo de tripé necessário para o empreendedor no Brasil. Eu sempre digo que tenha o capital social, não despreze os seus concorrentes e conheça muito bem o seu negócio. Quanto mais cedo inserirmos esse entendimento de finanças, fluxo de caixas, empreendedorismo aos nossos pequenos, com certeza teremos empresas muito mais fortes, sólidas e permanentes. O Sebrae aponta que a mortalidade das empresas tem diminuído. Então, nós temos poucos anos e as empresas estão morrendo por falta de conhecimento. Então, o primeiro conselho que eu dou, quanto mais cedo inserirmos esse conhecimento de empreender aos pequenos, muito melhor teremos empresas no futuro. Não despreze jamais o conhecimento de um profissional de contabilidade. Nós temos um olhar diferenciado que pode direcionar o empresário nesse lidar do empreendedorismo. Hilbert, é algo que é urgente de ser tratado, né? Porque, infelizmente, por muitos motivos, as escolas não estão preparadas, né, para esse olhar mais amplo, né? A gente precisa entender o ensino como algo bem mais, com mais possibilidades, né? Nem todos terão necessariamente que cursar uma universidade, nem todos terão as mesmas oportunidades, mas precisamos trabalhar, né? E alguns têm até boas ideias, o Brasil é reconhecido por ter boas ideias lá fora, mas isso que você colocou que é importantíssimo, é quanto mais cedo nós tivermos a exata noção do que é empreender, da importância de um profissional da contabilidade,
eu acho que as chances de um fracasso diminuem bastante, né? Como é que você vê essa relação, né, que está posta diante da globalização? A pandemia expôs bastante isso, dessa necessidade de empreender, mas, ao mesmo tempo, nós não fomos preparados para esse processo. Primeiro é não desprezar o conhecimento de um profissional da área. Perceba, a Junta Comercial do Estado do Sergipe, que é o nosso cartório de pessoa jurídica, tem apontado que em 2021 nós tivemos um índice enorme de crescimento de nascimento de empresas. Pra você ter ideia, mesmo diante da pandemia, aumentou bastante o número de empresas aqui no Estado do Sergipe. Isso mostra a força e o desejo de empreender. Mas, em contrapartida, como eu disse, o próprio Sebrae tem dito que as empresas morrem facilmente. Então, no mesmo ritmo que cresce o número de abertura de empresas, também cresce o número de fechamento de empresas. E isso se dá por uma razão: falta de conhecimento. O empreendedor precisa ser melhor qualificado, daí a importância da sua observação. E quanto mais cedo inserirmos esse conhecimento, obviamente nós teremos empresas mais fortes, mais duradouras. Isso será bom, não só para os próprios empresários, para os mais novos empresários, mas também para o próprio Estado. Outra coisa que a gente observa é que o profissional contador ele só é mais utilizado, mais acionado quando a empresa já está na situação estado emergencial, fazendo um paralelo com a saúde, já estado de UTI ou estado terminal. É imprescindível a presença desse profissional da contabilidade desde o início da empresa, na elaboração das ideias, entender aquele tripé que você falou. Não adianta simplesmente eu ter o dinheiro e ter uma boa ideia e achar que eu sou empreendedor. Perfeito. Se nós olharmos para as mídias, ao longo do tempo, nós víamos sempre entrevistas com os profissionais de contabilidade em um período específico do ano, durante a declaração de ajuste anual. Isso. Eu acho que era o único momento que encontrava um profissional de contabilidade, de fato, dando a importância de contribuição de conhecimento para as pessoas em comum, em geral. Mas perceba, ao longo dos anos, as empresas têm passado por auditoria, têm sofrido falência, concordata, e olhe que na hora de fazer entrevista, o contador tem acompanhado, porque o Código Civil tem apontado como contador como corresponsável, tanto pelo sucesso como pelo fracasso da empresa. Perceba a importância da inserção desse profissional, mesmo durante o período de planejamento. Porque quanto mais valor se dá a esse profissional, menos riscos você tem. E eu não falo isso só para empreendedorismo, não. Eu falo também para o segmento de pessoa física. A maioria dos nossos contribuintes no Brasil não sabe fazer a declaração de ajuste anual corretamente. Percebam a importância de acompanhar também quanto o olhar de um profissional de contabilidade na pessoa física. Eu vou dar um exemplo muito comum. Quem está nos ouvindo talvez não tenha noção do que é a DME, a Declaração de Movimentação em Espécie. Essa declaração foi criada pela Receita Federal para obrigar o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, a declarar quando ele receber R$30 mil na sua conta bancária dentro de um mês. Quando o empresário tem esse acompanhamento de um profissional de contabilidade, o profissional vai fazer essa declaração porque ele é contratado para isso. Do contrário, a pessoa física não tem conhecimento, não sabe dessa obrigatoriedade, corre riscos sérios, porque a Receita Federal pode cobrar os últimos 5 anos dessa declaração e poucos contribuintes têm conhecimento. Quanto mais distantes estão desses profissionais de contabilidade, os riscos não são inerentes somente para a pessoa jurídica, também para a pessoa física. Portanto, eu reforço a necessidade de estarmos mais próximos desse profissional. Ele vai trazer essa clareza da legislação, garantindo que o seu CPF, por exemplo, não seja cancelado, não seja comprometido por um procedimento que nem sequer as pessoas físicas têm conhecimento. Uma outra questão que eu acho que preocupa bastante o microempresário, o médio empresário, o grande empresário e pessoa física também, isso prejudica, isso de alguma forma inibe aqueles que querem empreender. Perceba, a cada 4 horas uma lei está sendo alterada. Essa é a estatística que aponta das mudanças da nossa legislação. Imagina se uma dessas leis que está sendo alterada, modificada, criada, ela atinge diretamente o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, e ele não tem conhecimento disso.
é óbvio que é muito importante esse acompanhamento de um profissional que possa clarear, trazer clareza com o proceder. Sim, a legislação do Brasil é complexa, existem inúmeras leis, elas estão a todo momento sofrendo modificações e eu julgo sempre importante não só conhecer elas, como apresentá-las para a sociedade. Por isso que as palestras devem ser motivadas, o conhecimento deve ser compartilhado e, sem sombra de dúvida, essa clareza trará segurança para o contribuinte. Importante demais nesse momento em que o Brasil está sofrendo mudanças drásticas, a economia, a oscilação da economia, principalmente a mudança da Selic, os empréstimos contratados pelas pessoas jurídicas têm sofrido bastante alterações. Você tem ideia, o Pronamp é um programa criado para fomentar, fortalecer o negócio do empresário. E esse Pronamp tem sofrido percentuais, sofrido no contrato, na hora de fazer a contratação de pessoa jurídica, empréstimos bancários. E veja, o empresário ele acaba não se observando nas entrelinhas. As leis nascem, ele não tem conhecimento e pode cair numa pegadinha. E aí o que foi o Pronamp muito favorável há 2 anos atrás, esse ano ele está mediado pela Selic. E se você não tiver conhecimento de que há uma oscilação na economia do país, você pode estar contratando algo que é muito bom para agora, mas sem observar os próximos meses, você pode estar comprometido. Portanto, as leis estão o tempo todo sendo modificadas. Quanto mais próximo de um profissional que possa explicar sobre elas, mais seguro é a sua tomada de decisão. Wilber, o processo da globalização, essa atração de novas empresas, esse jogo de guerra fiscal, né? Como proteger o empresariado distanciano, sergipano, né? Em que modo o Estado pode ajudar com os incentivos fiscais, na sua análise, os incentivos fiscais são positivos ou são negativos, ou são necessários? Como a gente poderia fazer essa análise para o empresariado sergipano, distanciano? Nós temos visto que o governo federal tem contribuído, né? Existe também, não podemos falar somente de leis que possam trazer preocupação ao contribuinte. Existem leis que favorecem também, fomentam o negócio. Existem possibilidades de abrir hoje uma empresa. Olha, o Estado de Sergipe consegue constituir uma pessoa jurídica em 24 horas. Isso nunca aconteceu na história. Eu estou atuando no escritório há 15 anos diretamente. E hoje, como proprietário, vejo que o Sergipe tem uma facilidade muito grande para abrir uma empresa, para constituir um CNPJ. E isso não acontecia. Há poucos anos atrás, nós levávamos de 15 a 30 dias para concluir todo o processo, no mínimo. Para abrir uma empresa hoje, nós precisamos passar por algumas etapas. Então, nós temos a Junta Comercial, a Receita Federal, aí vem a Prefeitura, a Secretaria de Estado da Fazenda, se a empresa for de comércio, aí vem as inúmeras licenças que o município precisa licenciar, licença do meio ambiente, licença de vigilância sanitária, Corpo de Bombeiros. Então, existem leis que favorecem, que facilitam a abertura de empresa e esse processo tem sido muito benéfico com o auxílio da legislação. Então, nós temos hoje atuando diretamente, hoje no momento, as facilidades de constituir empresa por causa de leis que favoreceram. Então o Estado está muito preocupado com isso também, né? Uma das grandes necessidades do pequeno empreendedor, principalmente quando ele está começando, óbvio, é capital de terceiros, né? Nem todo mundo está disponível de valores para poder continuar o seu empreendimento, ou alavancar o seu empreendimento, ou talvez até abrir o seu próprio empreendimento. E existe um fomento do governo federal, que existem empréstimos que facilitaram esse momento que a gente passou de pandemia. A respeito de incentivos fiscais, sim, existem 3 formas de você abrir uma empresa no Brasil. São 3 regimes tributários. Você pode abrir a sua empresa com um regime simplificado, você pode abrir a sua empresa com um regime de lucro presumido, você pode abrir a empresa com lucro real. O governo federal tem feito inúmeras ações que facilitam a permanência da empresa. Quem optou pelo regime simplificado, por exemplo, ele unifica todos os impostos federais a uma alíquota bem menor comparada aos outros regimes tributários. Eu sempre digo que esse é o regime de porta de entrada, o regime do Simples Nacional. Então, por exemplo, o INSS que o empresário paga no regime simplificado é bem menor
do que o regime normal. Então, é sempre mais favorável abrir um empreendimento no regime simplificado. Quando a gente fala sobre o outro regime, que é o regime de lucro presumido, o governo presume quanto será o seu faturamento e taxa sobre ele uma alíquota específica. Obviamente que isso quando a empresa ultrapassa 3,6 milhões, porque o ICMS de Estado já é um ICMS normal, ou então quando você ultrapassa 4,6 milhões, aí você é desenquadrado automaticamente. E tem o terceiro regime tributário, que é o regime de lucro real, que não precisamos passar pelas etapas dos regimes anteriores para optar pelo regime de lucro real. Mas existe, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento e existem outras possibilidades de benefícios que o próprio regime impõe ou o governo impõe como benefícios fiscais. É óbvio que a gente está esperando algumas reformas, a gente está esperando que a SUSE modifique. Algumas reformas já foram importantíssimas para o segmento dos empresários, algumas outras não foram favoráveis, né? Tem que ser ainda melhoradas, mas eu tenho visto que o Brasil tem apontado para uma direção muito benéfica para os empresários. E isso, obviamente, ao longo dos anos vai perpetuando tanto a permanência quanto o crescimento de cada segmento. Outra coisa que a gente detecta bastante com relação ao ponto de vista dos empresários é a falta de mão de obra qualificada. Você, como contador, você consegue detectar isso como um problema e como nós poderíamos agir, nós, enquanto Estado, né, poderíamos preparar melhor essa mão de obra dos jovens? Que pergunta importante, viu? O Estado de Sergipe, sobretudo Estância, o município no qual eu estou atuando diretamente com a sede do meu escritório, tem apontado que nós temos 98% das nossas crianças de acho que 4 a 16 anos alfabetizadas. É óbvio que esse conhecimento que é básico e importante para o futuro tem que ser inserido a elementos que dê mais substância para os negócios do Brasil. Isso não tem sido visto na sala de aula. Tem que ser aprimorado, isso precisa ser melhorado. Com certeza vai dar segurança para aqueles que querem empreender. Mas a qualificação dos nossos jovens, quanto mais cedo eles despontarem nesses conhecimentos financeiros, de economia, melhorar esse conhecimento trará para ele, obviamente, uma melhor qualificação. O advento da internet e das redes sociais, ele tem facilitado bastante o conhecimento. Talvez o que precisa é algo muito mais direcionado para os nossos jovens. É uma cartilha, são várias opções que nós temos para selecionar na internet, e às vezes é um pouco confuso para o nosso jovem. Talvez algo muito mais direcionado ao aprendizado, ao empreendedorismo. A Sebrae tem atuado bastante nesse sentido, pudesse facilitar, melhorar o conhecimento para eles, de conhecimento técnico específico para os nossos jovens. Wilber, a gente agradece demais aqui esse momento de aprendizado, concluindo assim, sobre a necessidade de um pensar, né, de uma participação da introdução do empreendedorismo entre os nossos jovens, do apoio do profissional da contabilidade para aqueles que pretendem iniciar um negócio, e vai muito mais do que a vontade de ter o capital, requer uma preparação, um estudo. Você, como profissional da área, deve ter sentido na prática a necessidade disso, né, cada vez mais, de forma a trazer uns resultados a longo prazo. Então, é importante que a gente pense, enquanto Estado, também dessa necessidade de um trabalho em parceria, né, entre o Estado e empresário, né, para que a gente possa ter mais jovens qualificados, preparados com os avanços tecnológicos, a presença cada vez mais forte das tecnologias da informação. E não é só chegar lá no Google e dizer fazer o trabalho do contador, né? O trabalho do contador vai muito além disso aí. Então, para finalizar, já agradecendo, deixaria a você para fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar ao seu público. A contabilidade é para o empresário, eu sempre digo isso, o que o médico é para o seu paciente. É muito importante que o paciente, diante do seu médico, possa ser o mais transparente possível. Assim, é óbvio que o médico vai atuar diretamente com a dosagem necessária para resolver aquele problema do paciente. Assim é o empresário diante do contador. O contador sempre está disponível para auxiliar qualquer momento do empresário.
seja no planejamento, seja na execução, seja para resolver um problema ou seja para fazer com que esse problema não exista. Exatamente. Então, o profissional de contabilidade ele sempre está pronto para atuar e auxiliar o empresário. O que é preciso é estreitar esse relacionamento. Quanto mais sincero for esse relacionamento, mais duradouro vai ser o tempo de vida da empresa. Então, e aí, pessoal, a gente finaliza agradecendo demais por esse momento de reflexão e o que a gente sempre tem tratado nas nossas entrevistas, né? Que é essa relação de transparência, de confiança entre os profissionais que pode nos levar a um caminho mais promissor. Obrigado aí. eu que agradeço.